Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente pretende levar até você informações sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e principalmente para quem mora em Goiânia, sobre coisas que acontecem na Câmara de Vereadores, porque de lá saem as leis, de lá deveria sair pelo menos a fiscalização em relação à prefeitura sobre coisas que andam errado pela cidade, como por exemplo a questão da saúde, ou outras questões como agora, por exemplo, a questão da educação, que é um novo alvo de uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito, que acaba de ser criada para investigar irregularidades na área de educação no município de Goiânia. A gente recebe aqui a autora desse requerimento, desse projeto, dessa proposta de criação desta CEI, que é a vereadora Sabrina Garcês, que é do PTB. Tudo bem, vereadora? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigada mais uma vez. Obrigado por ter vindo, participar do nosso programa aqui. E participando mais uma vez do nosso programa também, ele que há algum tempo ficou ausente, volta agora, ele que tem uma ideia que é bastante polêmica, que vai atender naturalmente uma camada de empresários, que é a redução do ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, conhecido como ISS mais simplesmente, para grandes eventos acontecidos aqui na capital. É o vereador Zander, do Patriota. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite, Sabrina, e boa noite especial a todos. Obrigado por ter vindo também. E você, telespectador, que é nosso convidado de todas as noites, uma informação para você, o programa é gravado, Então eu peço desculpas, não tem como a gente receber perguntas suas para os nossos convidados, mas eu vou procurar fazer aqui as perguntas que imagino que vocês em casa gostariam que eu fizesse aos nossos dois convidados, tá bem? A gente vai para o intervalo rápido e já volta. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois vereadores de Goiânia. Está aqui a Sabrina Garcês, que é do PTB, também está aqui o Zander, que é do Patriota. A gente vai falar naturalmente também sobre política, Estamos em ano de eleição e eu quero ouvir os senhores sobre como andam as coisas nesse processo eleitoral. Mas primeiro, vamos falar de Câmara de Vereadores. Eu gostaria de começar pela senhora, vereadora, que apresentou um requerimento criando uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar irregularidades na área de educação. Por quê? Exatamente, Paulo. Na verdade, a gente tem recebido várias denúncias na Câmara Municipal desde o início do mandato do prefeito Íris, principalmente falta de insumos, falta de pagamento das creches conveniadas. Nós temos recebido também denúncias no sentido de que o secretário está privilegiando servidores temporários, ao invés de fazer o chamamento dos servidores efetivos que passaram no concurso. E o vereador Vinícius também, recentemente, apresentou 3 denúncias graves de má utilização dos recursos públicos. Por exemplo, a Secretaria de Educação fez 3 licitações de aproximadamente 8 milhões de reais para contratar buffet, flores e para fazer a contratação de palco e som. Nós queremos entender e investigar melhor se está tendo algum desvio, se não está tendo algum desvio, por que a Secretaria está tomando essas atitudes, mas principalmente por que a população anda sofrendo tanto com a falta de prestação do serviço de educação aqui no município. Qual seria a destinação desse palco e desse gasto todo aí, com flores, etc? Não foi explicado ainda. O vereador Vinícius fez o requerimento formal pedindo explicações, mas a gente ainda não teve nenhuma justificativa e na licitação também não tem nada que justifique. Vereador Vinícius Cirqueira, não é isso? Exatamente. Que é da base
do prefeito Íris Rezende. Assim como Zander também é da base do prefeito Íris, né? E assinei a propostura. O vereador Zander assinou. Mesmo sendo da base, claro, o senhor assinou. Por quê? Eu acho que nós temos que investigar, ué. Esse é o papel do vereador. A vereadora fez uma propositura, até chegou em mim perguntando se eu assinaria. Eu falei, claro, né? Eu acho que nós não podemos comprar flores e deixar as creches, as filantrópicas sem receber, Paulo. Né? Então há no mínimo aí uma falta de gestão. O secretário Marcelo, infelizmente, né, eu mesmo sendo da base, fiz essas críticas, faço as críticas, tem por nós vereadores uma falta de respeito muito grande, não atende vereador, né, existe ali, ele criou um grupo, um núcleo onde ele virou um rei dentro da Secretaria da Educação e acho que isso, né, nós não vamos lá pedir nada para a gente. Nós, no mínimo, lá, o vereador que teve menos votos, foram quase 3 mil votos, ele tem 3 mil cidadãos e agora 1,5 milhão por trás dele. Mas pera, ela está igualzinho Fátima Murué? Parecido, né? Está bem parecido? Porque Fátima Murué também se encastelou na Secretaria de Saúde, não dá satisfação para ninguém, não responde a ninguém. Quando ela vai à Câmara, ela inclusive chega a provocar os senhores, Verdade. né? Quer dizer, e continua no cargo, né? Quer dizer, meio que desviando o assunto, mas a gente volta a falar sobre educação, mas para não perder o gancho sobre Fátima Murué, uma pergunta, né? Por que ela continua no cargo, apesar de tantas denúncias, apesar de tanto sofrimento por parte da população na área de saúde? Paulo, nós não entendemos. Eu tenho certeza que o vereador Zander tem o mesmo posicionamento, porque a população está sofrendo, nós somos cobrados diariamente pelos nossos eleitores e pelos cidadãos de Goiânia, e eles não conseguem atendimento público hoje de saúde. E a gente pergunta para o prefeito, leva as denúncias para o prefeito, ele responde que está tudo bem, que vai melhorar, que ela é uma excelente profissional, mas tem quase 1 ano e meio de gestão e a população tem sofrido, as mortes dentro dos CAIS têm aumentado e infelizmente a gente percebe uma falta de ação do prefeito Íris, mas essa falta de ação está matando as pessoas. Mas o prefeito Íris respondeu, quando perguntado sobre por que manter Fátima Murué no cargo, ele respondeu que ela está lá para acabar com facilidades, com vantagens, com benefícios que os senhores vereadores, né, estariam levando, né, antes da presença de Fátima Murué. De onde se deduz que, por exemplo, seria o que? Indicação de cargos, de diretores de CAIS, etc? Ou teria coisa mais grave ainda? Se for com relação a isso, né, se for com relação a isso, era melhor que nós voltássemos ao regime das indicações, porque está muito ruim, se é que existe essa palavra, Paulo. Né, na verdade, o vereador é muito cobrado, eu disse isso à secretária Fátima, nada contra a pessoa da secretária Fátima, até ouvi dizer, eu tive com a Fátima uma vez, com a secretária lá na secretaria, e ouvi falar que é uma grande cientista, uma ótima profissional. Ela recebeu o senhor? Me recebeu. O senhor é felizardo, né? Cheguei lá e foi recebido. Mas, e eu disse isso a ela, eu falei que, infelizmente, quando uma pessoa quebra a perna, quando uma pessoa passa mal, ninguém liga para ela, liga para o vereador, para nós que estamos lá no bairro, porque quando chega lá não é atendido, né, a pessoa, mesmo talvez até por falta de informação, acha que o vereador consegue fazer alguma coisa nesse sentido. O prefeito deposita uma grande confiança nela, né, eu particularmente quero acreditar, e a Sabrina disse bem, já tem 1 ano e meio, né, em que ela está ali na gestão da Secretaria da Saúde, é uma pasta pesada, difícil, mas eu acho que tudo tem limite. Chegou a hora então, né, já que o prefeito pediu mais um prazo aí, se eu não me engano, de 60 ou 90 dias, eu acho que as coisas têm que acontecer. Já é a segunda ou terceira vez que ele pede 60 dias e agora já estamos findando esse prazo, faltando o quê? Pouco mais de 20 dias. Então, porque ele disse que em 60 dias Goiânia teria a melhor saúde, né? Referencial para o país inteiro. Até agora eu não vi acontecer nada. Se a Fátima passou essa informação para o prefeito de que existiam as ingerências por parte dos vereadores, ela tem que citar quais são esses vereadores que faziam essas ingerências. Eu sou um vereador que atuo muito na área da saúde, nunca fiz ingerência na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, não fiz ingerência também no que diz respeito a essa gestão. Mas você indicou algum diretor de CAIS? Nenhum. Nada? Muito pelo contrário, eu perdi a indicação de um diretor de CAIS. Então você tinha uma indicação? Eu tinha uma indicação com o ex-prefeito Paulo Garcia e vou te falar a verdade, o CAIS funcionava e a população tem me reclamado muito, porque com a indicação que tinha lá, a população tinha o atendimento, mesmo com as dificuldades, né, que eram pertinentes da pasta da saúde, mas o CAIS funcionava muito bem, coisa que isso não acontece hoje.
Pois é, tem gente que entende da seguinte forma, né, que o prefeito Íris colocou a secretária Fátima lá, são várias teorias, né, eu estou falando de uma delas apenas, que colocou a secretária Fátima para fazer o que se chama de serviço sujo, fazer a limpeza, né, da sujeira que tinha ali dentro. Ou seja, as indicações de vereadores, e a gente sabe, né, que tinha vereadores ali, tem vereadores ali que já tiveram muito cargo dentro o que de é CAIS. normal, Paulo, né? Agora, se for para fazer uma limpeza, está demorando demais. Essa faxina dela está demorando demais. Qual que é de fato o crime de um vereador que tem uma afinidade com o prefeito fazer indicação de um cargo? O que a gente tem que analisar é se a pessoa, primeiro, se não é nepotismo. Se adequa aos critérios técnicos. Se a pessoa é técnica ou não, se ela presta um bom serviço ou não. Tirar a pessoa só porque ela é conhecida ou indicada do vereador, isso também não tem lógica. Se ela for uma boa profissional, ela está sendo penalizada porque conhece um vereador, então não é esse o aspecto. Mas será que era assim? Só para você ter uma ideia. Sem citar o nome do CAIS nem da pessoa que o senhor indicou, essa pessoa que o senhor indicou foi para ser ela era diretora-geral do CAIS. Eu não tenho problema em falar. Qual é a profissão dela? Ela era enfermeira. Né? Então, e vou te dizer mais. E uma enfermeira tem experiência? Hoje ela exige que seja enfermeira. Hoje ela exige que seja enfermeira ou médica. Eu, particularmente, acho que para dirigir um CAIS, você não deve tirar ninguém da base, um enfermeiro ou um médico. Eu acho que tem que ser um administrador, um gestor público. Lógico. Né? Que eu vou tirar lá, nós já não temos médico, nós já não temos enfermeiro, nós vamos tirar ele de lá para ele ficar dirigindo CAIS e cuidar da parte administrativa. Pois é, mas uma pessoa tem que ter experiência em gestão. Na minha opinião, é um erro. Coisa que uma enfermeira, a princípio, não tem. Mas então tinha o erro conhecimento do CAIS. Não, mas o erro né? também é dela, porque hoje ela exige que seja enfermeira. Mas então, enfermeira. Paulo, quando eu fui fazer isso, eu ela fiz... secretária. Hoje ela existe. Só que a secretária também é outro caso também a se registrar, porque a própria secretária não tinha experiência em gestão. E a gente está vendo que deu. E está vendo no que deu. Então, por extensão, a gente imagina que também uma enfermeira não vai ter a experiência necessária para conduzir um CAIS. Para que fique bem claro, a outra que fazia a gestão do CAIS, a outra pessoa, quando foi para me indicar, eu fiz um plebiscito na região. Eu fiz um plebiscito e as pessoas e os próprios funcionários disseram que ela era a pessoa capacitada. Tanto é que ela não era ligada, não tinha ligação política comigo. Mas essa é a melhor forma também? Talvez não. E talvez por isso eu tenha... Eu acho que ela tem que ser indicada para a competência Exatamente. dela, Mas ela a população muitas vezes não vai saber avaliar. Mas no nosso entendimento, Paulo, a indicação nesse sentido, e eu não estou fazendo a defesa da minha indicação, tanto é que quando foi dito que existiria novos critérios, eu jamais, nunca bati em secretário por isso, nunca xinguei, nunca falei, eu obedeci os critérios. Eu muitas vezes fiz algumas críticas porque, por exemplo, ela disse que para ser o gestor tinha que ser médico ou enfermeiro, e ela pôs no CROF um dentista. O CROF trata de trauma. Então, existiam algumas incoerências, mas que eu também não procurei entender e deixar ver até onde ia. Não tá ruim. Mas está errado. Tá ruim. O show é aquilo que eu disse na abertura do programa. Que eu ia receber os senhores para falar de assuntos que interessam a população, porque os senhores estão lá para legislar, mas para fiscalizar, coisa que, na minha opinião, não acontece na medida certa ainda. Então, se o senhor viu essa irregularidade... Não, mas eu levei a irregularidade, eu denunciei essa irregularidade, inclusive com a presença da secretária, uma pergunta para a secretária num seminário, num encontro que teve dos agentes de endemias, lá na Câmara Municipal, no início do mandato. Porque o critério, já que não era... Que existiria um critério técnico, e nós entendemos que já que era para fazer de forma diferente, a gestão é feita pelo prefeito e por aqueles assessores que ele escolhe, os secretários. Né? Então, tudo bem, e mesmo assim foi mantido essa pessoa lá, e infelizmente eu acho que agora eles trocaram, né, porque realmente não funcionou. Então eu, no meu entendimento, não necessariamente o gestor dos CAIS, e acho que aí talvez esteja o grande erro da gestão da área da saúde, é que esses gestores não necessariamente tem que ser médico ou enfermeiro. Na minha opinião, ele tem que ser capacitado em gestão. Ele pode até ser, desde que ele pode tenha até uma ser, mas desde capacidade quando de ele gerir. tenha a experiência administrativa. Exatamente. Né? E uma coisa também que eu vou sugerir aos senhores aqui, que façam também um levantamento na investigação, que a gente fez tempos atrás, e isso era uma realidade tempos atrás, não sei hoje como que a secretária Fátima Bruet também ocupava um cargo lá em Brasília, cargo federal, que a impedia de também ocupar um cargo como ocupa, que agora é de secretária, e receber pelos dois.
E me parece que essa situação perdura até agora. Quer dizer, é uma coisa que Você fala uma coisa aí que ilegal. Eu particularmente não sabia. É E é ilegal. grave, né? É ilegal. verdade, eu recebi essa denúncia também, repassei para frente, Paulo, ainda não obtive resposta, irei voltar a procurar. Porque é ilegal, né? Quer dizer, Claro. você ocupar duas funções públicas, recebendo pelas duas, sendo que uma ela não cumpre, Você porque ela não Qual que é está a lá em carga Brasília. horária que você está A não ser cumprindo? que seja... a Ela não ser- está lá em Brasília, o detalhe é esse, que ela está recebendo, se é que está recebendo ainda, não tenho essa informação de hoje, mas tempos atrás a gente mostrou isso aqui, era a realidade. Quer dizer, como é que ela recebe lá sem trabalhar? É vedado, E como Paulo. disse a senhora, como é que ela vai cumprir carga horária aqui e lá, nas cidades distantes, 200 quilômetros, né, entre si? E é vedado a não ser dá que ela tempo. tivesse um mandato e fosse policial ou médico. Né? Se você tiver um mandato, você pode exercer a profissão de médico ou de policial, mas no caso dela é proibido. Agora, que adiantou, né, essa SEI da saúde, que foi encerrada agora, o relatório foi apresentado e etc., vai ser encaminhado, se já não foi, ao Ministério Público Estadual, Federal, o próprio prefeito vai receber uma cópia disso também. Aí vai adiantar o que tanto barulho e tanta convocação que acabou sendo feita para pessoas irem lá prestar depoimento, etc, etc, etc. Vai adiantar alguma coisa, vereador? Primeiro, eu acredito que primeiro nós desnudamos a saúde de Goiânia. Essas questões de recurso, UTI, uma série de problemas foram apontados indícios de autoria, mas nós, e eu tenho falado isso para as pessoas, a Câmara não tem poder de prender, de julgar, mas o trabalho todo de investigação foi muito bem feito pelos vereadores da SEI. Eu li o relatório do vereador Elias, que foi votado, um relatório muito consistente. Esperamos agora que a Justiça atue, que a Justiça e que o Ministério Público apresente as denúncias necessárias e que haja, de fato, punição para os culpados. A senhora concorda que o prefeito Íris Rezende não tenha sido indiciado nesse relatório? Eu acho que ele deveria ter sido indiciado, porque ele esteve na SEI e falou que todas as ações da Fátima têm que ele coaduna com tudo. Que se alguém era culpado daquilo ali, era ele. Ele disse isso dentro da SEI, então ele assumiu a responsabilidade. E da mesma forma, né, a senhora concorda com que o secretário estadual de saúde, Leonardo Vilela, e por extensão o governador na época, Marconi Perillo, também não tenham sido indiciados? Paulo, a denúncia que o vereador Elias colocou dos contratos da OS, pelo que eu analisei, são denúncias que não têm embasamento, tanto é que elas foram retiradas. Então, no mérito da denúncia, não havia ali uma comprovação que existia uma irregularidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós estamos no âmbito da Câmara Municipal, nós não temos força para indiciar uma autoridade estadual. Mas volto a repetir, no mérito, a denúncia que foi feita era uma denúncia de um aumento exorbitante dos contratos de repasse de recursos para a OS, sem justificativa, mas isso não foi comprovado. Eu estive pessoalmente com o secretário Leonardo Vilela, ele me demonstrou todos os pagamentos, me demonstrou todos os contratos e, ao meu ver, eu sou advogada, estava tudo devidamente legal. O senhor concorda, vereador Zander, que tanto Íris quanto, embora não haja competência, como diz aqui a vereadora Sabrina, de uma entidade municipal de indiciar alguém da área da esfera estadual, o senhor acha que foi correto não colocar nem Íris, não colocar Leonardo, não colocar Marconi? Paulo, no meu ponto de vista, eu acho que a SEI agiu corretamente. Eu acho que... Mas principalmente em relação a Íris? Sim, eu concordo com o que a O Íris Sabrina é o disse grande fiador de Concordo com o que a Fátima Moraes. Sabrina disse com relação à questão até da jurisprudência dos vereadores com relação à competência estadual, mas eu concordo que também no que diz respeito à questão aqui do nosso município, eu acho que quem tem que responder é a secretária. Né? Eu acho que o prefeito não fica lá, mesmo talvez o prefeito dizendo que tem na secretária a maior confiança, isso não quer dizer que todos os atos que foram impostos à secretária, né, e aí são definições que passam pela mão da secretária e muitas vezes não pela mão do prefeito. Né? Então eu acho que a decisão foi acertada de não indiciar nem o ex-governador Marconi, nem o secretário atual Leonardo Vilela e também o prefeito Íris Rezende. Acho que a SEI acertou. E acho que essa SEI, Paulo, na minha opinião, pelo que eu conheço a Câmara aí há mais de 20 anos, né? Estou ali dentro, então
essa SEI, na minha opinião, foi uma das que mais vai trazer benefícios imediatos, e já vou te dar um que é imediato. Nós começamos a SEI com uma fila de mais de 79 pessoas aguardando UTI. Nós terminamos a SEI e ainda hoje o vereador Elias Vaz disse, né, que nós tínhamos uma fila de apenas 13. Né? Então serviu pelo menos de alerta para essas pessoas saberem, né? Porque existia sim, né, o direcionamento dessas pessoas em hospitais de UTI, existiam os leitos que ficavam com vacância e recebendo, né? Existiam os hospitais que estavam recebendo o recurso sem que o paciente estivesse lá, e muita gente morrendo na fila. Uma das coisas, eu não sei a Sabrina, uma das coisas que eu mais recebo telefonema, principalmente aos fins de semana, é gente chorando, pelo amor de Deus, achando que a gente tem alguma interferência com relação à fila de UTI. Verdade. Né? E isso deu uma diminuída grande. Eu acho que esse é um dos pontos em que essa SEI vai poder contribuir muito. Agora, com relação àquelas pessoas... Mas é pouco ainda, né? É muito pouco. É mas pouco com relação pelo àquelas... caos, né, em que está a saúde. Total. Eu disse esses dias numa reunião da base com o prefeito que quem sou eu para dizer alguma coisa? O Iris tem 60 anos de vida pública, mas se sou o comandante nesse momento do município, não tinha tapa-buraco, não tinha nenhum outro tipo de ação que se não fosse colocar a saúde do cidadão, a questão do nosso atendimento à saúde aqui em ordem. E é fácil porque o dinheiro é carimbado. Tapa-buraco? Eu quero dizer que nesse momento, Paulo, eu paralisaria todas as obras que não fosse de extrema importância, para que nós colocássemos a questão da saúde, reorganização orçamentária, né, para a área da saúde. Mas elas já não estão paradas? Não, existem algumas coisas que estão fazendo. Quando eu digo tapa-buraco, é porque se você for ali agora no Forteville, está tendo lá a operação tapa-buraco, está tendo as questões que são diárias do dia a dia. Na minha opinião, tudo isso podia parar. Nós poderíamos ter várias ações que estão aí funcionando, que muitas vezes tem recurso. Por exemplo. O mutirão, Quanto se gasta, por exemplo, para se montar um mutirão, Sabrina? Né? Esse recurso podia ser investido e nós não sabemos, né? E aí nós vamos ter esses números agora, da questão do remanejamento, da onde está indo, porque a verba da saúde ela é carimbada, Paulo. Além dos recursos que tem do município, que são diretos, vem verba do governo federal. Mas eu acho que, me permita que eu discordo do senhor, porque o recurso da saúde é carimbado, é um dinheiro carimbado. A prefeitura é obrigada a investir 15%, não é isso? Do seu orçamento na área de saúde. Né? Tanto quanto o Estado é obrigado a investir 12%. Exatamente. Então, eu acho que esse dinheiro sendo carimbado, ele tem que ir de qualquer forma. Esse vai, Paulo, mas ele não é suficiente. Aí o remanejamento que é feito, e a Câmara Municipal deu essa carta, né, essa carta, mas ela é necessária, ela foi dada para o prefeito, pro ex-prefeito Paulo Garcia também, para que se fosse feito um remanejamento de outras pastas, para que pudessem fazer, principalmente na questão da saúde e da educação. Acho que as duas pastas que têm as verbas carimbadas, que não pode mexer na delas, mas das outras para elas pode. A gente tem um exemplo Paulo, aí. Eu vou te dar um exemplo. O Instituto de Previdência. Eu peguei a tabela de mídia do prefeito Iris. O que ele gastou com propaganda da própria prefeitura e mutirão somou 8 milhões. Eu estou excetuando aí campanhas preventivas, campanhas de conscientização da população, que essas são necessárias. Será que é necessário 8 milhões para fazer propaganda de mutirão e da própria prefeitura? Esses 8 milhões não poderiam ir para a saúde? Será que, então, assim, existem de fato, tem uma compra foi feita uma dispensa de licitação para fazer um café da manhã para o Conselho Municipal de Saúde? Será que realmente é necessário você fazer café da manhã? No que diz respeito a isso, eu também sou contra. Acho que, a não ser as campanhas com relação a quando nós tivemos aí o surto da H1N1, a não ser essas campanhas que são emergenciais, eu acho que é disso que eu falo, Paulo. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado para nós colocarmos a Casa da Saúde em dia. Mas o que eu acho que é interessante a gente comparar também, a gente está terminando esse tempo aqui, mas a questão também que está causando bastante polêmica é que a questão do Instituto de Previdência dos servidores municipais. Né? Pretendeu-se se fazer uma modificação no sentido de pegar um dinheiro bom ali e colocar para socorrer o outro dinheiro ali. E isso foi enterrado na Comissão de Constituição e Justiça, da qual a senhora é presidente. A senhora podia explicar isso, por favor? Paulo, é o que eu tenho dito. Primeiro, eu, enquanto vereadora, presidente da CCJ, a minha defesa é aos servidores. O Instituto de Previdência é um instituto que é pertinente a eles. Eu, vereador Zander, isso não nos diz respeito, isso não é nosso futuro. Eu sou segurada pelo INSS, assim como o vereador Zander. Então, o primeiro ponto é o que os servidores decidirem, eu entendo que é o que a Câmara deve decidir.
sobre essa questão dos fundos. O que o prefeito faz, na verdade, é retomar o que ele já fez em 2009. Se essa crise está acentuada, é porque em 2009 o prefeito quis jogar essa dívida para frente, achou que viraria governador, que não pegaria essa bomba mais, e essa bomba está estourando no colo dele. Então, o que ele quer, e aí para explicar de maneira bem rápida, o problema são nos dois fundos principais da prefeitura, que é o Fundo 1, de servidores que ingressaram na prefeitura antes de 2002, e o Fundo 2, que são servidores que ingressaram na prefeitura depois de 2002. O Fundo 2 ele é superavitário, ele tem hoje aproximadamente 800 milhões de reais. E o Fundo 1 ele é deficitário. Mas por que ele é deficitário? Porque em 2009 o prefeito fez a segregação dessas massas em fundos e disse que ele, prefeito, iria assumir o pagamento dos benefícios desses servidores que entraram na prefeitura antes de 2002. Então foi um pacto com o prefeito. E na época ele pegou o dinheiro que existia na massa, utilizou-se a bel prazer e falou, não, a prefeitura vai arcar com isso. Só que hoje o que ele nos fala é que a prefeitura não tem dinheiro para arcar com algo que ele se comprometeu em arcar. O que ele quer fazer? Quer pegar o dinheiro do Fundo 2, desses servidores que ingressaram depois de 2002 e quer fazer o pagamento atual desses benefícios desses servidores. Mas e esses outros servidores? Esses mais recentes? Quem que vai garantir para eles a aposentadoria? Porque esse dinheiro está lá... Esse dinheiro está lá para eles usufruir. Pelo fato até de que esses servidores ainda não aposentaram, não estão usufruindo do benefício. Sim, não é isso? E aí eles vão contribuindo uma vida inteira, e aí quando chegar a sua hora de aposentar, o prefeito já vai ter utilizado esse dinheiro para pagar o grupo de servidores que ele mesmo, o prefeito Íris, se comprometeu. Pois é, mas na prestação de contas que o prefeito Íris fez em relação ao primeiro quadrimestre desse ano, ele fez dias atrás na Câmara, ele meio que disse assim, olha, todo o dinheiro que entra do IPTU, que muita gente acha que o dinheiro é muito grande, que dá para a prefeitura fazer muita coisa, esse dinheiro todo é sugado, é engolido exatamente por conta desse déficit previdenciário. Quer dizer, de alguma forma, o servidor acabou sendo, digamos, responsabilizado pelo prejuízo que a prefeitura estaria tendo, pelo déficit, né, mensal que a prefeitura teve agora, teve de 36 milhões, não foi isso? Isso. Assim, Paulo, é porque é muito mais fácil você culpar o servidor do que você fazer uma análise da sua falta de gestão. Eu vou te dar um exemplo. Ele fala que o IPTU é todo utilizado para pagar o IPSM. Só que o IPTU, Paulo, não é nosso principal imposto. Nosso principal imposto é o ISS. Para onde está indo o dinheiro do INSS? E segundo, se o prefeito cobrasse os 10 principais devedores de impostos do nosso município, dava 1,5 bilhão. Então vai cobrar de quem deve a prefeitura e não massacrar o servidor. Tá bem. Eu quero informar você, telespectador, que a gente tem mais assuntos, né, para tratar, inclusive o ISS. A gente vai fazer isso no programa de amanhã. Tá bem? Então eu vou continuar com os nossos dois convidados para que a gente fale deste assunto a que eu me referi do vereador Zander e de outros assuntos também no programa de amanhã aqui pela TV Goiânia Band, tá bom? Por enquanto, né, agradecimento pela presença nesse programa, nessa edição aqui, vereador Zander, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, sempre estarei disponível e feliz por te ver novamente. Feliz também, obrigado. Obrigado também à vereadora Sabrina Garcês, do PTB, obrigado por ter vindo, vereadora. Eu quero agradecer a você, aos telespectadores e ao meu colega, vereador Zander. E a você, telespectador, nosso agradecimento, né, pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Programa Paulo Berengues.